Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Nossos vídeos não têm fins lucrativos, então o que eu vou pedir agora é única e exclusivamente para divulgação da doutrina espírita, tá? Se você curtir o nosso vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, dá o joinha, enfim, dá o like, né? Você, a cada like, a cada joinha ou a cada curtida, teoricamente o YouTube e o Facebook distribuem para outras 4 pessoas esse vídeo. Recomenda, aparece lá na recomendação, tá? E de repente pode chegar às mãos de alguém que queira fazer o Evangelho no lar. Então você vai estar ajudando a divulgar a doutrina espírita clicando no botão de joinha. Não custa nada para você, tá? Se houver um comentário, um bom dia, um oi, um coração, sei lá, um mãozinha junto, sei lá o que for, aumenta também o número de pessoas que podem receber esse vídeo como ali uma sugestão, né? Porque o Evangelho no Lar a gente grava o nosso para justamente poder auxiliar aquelas pessoas que moram sozinhas ou que professam a fé espírita sozinho na casa, ou para famílias que têm dificuldade as pessoas em ler em voz alta o Evangelho, fazer um comentário, enfim, ou rola uma certa vergonha, ou uma dificuldade mesmo, seja lá o que for. Então aí nesse caso as pessoas colocam no YouTube, na televisão, é muito comum, né, isso acontecer, e aí a família se reúne, coloca a água lá, para os mentores fluidificarem e boa. A gente faz o circuito completo. Oração inicial, leitura edificante, hoje caiu na leitura edificante de hoje é A Sabedoria do Alto, do livro Segue-me de Emmanuel por Chico Xavier. A gente lê e explica, depois na sequência, no Evangelho segundo o Espiritismo. O meu já está aqui, dá para ver? Dá. O meu já está aqui. Aberto aleatoriamente, caiu no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, e o item é um item escrito por Erasto, Missão dos Espíritas. Aí a gente lê e comenta. Hoje comentário menos, mais leitura porque é um pouco grandinho. Mas o importante é isso. Na sequência a gente faz a finalização da fluidificação da água com a oração final. É isso, tá bom? Bem simplesinho para que todos nós possamos fazer o nosso Evangelho no lar. Vamos começar? Então vamos lá. Elevando o pensamento até Jesus, o que é isso? Pensar no rosto dele como você imagina que ele seja, tá bom? Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores, amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, seu Otávio, cumprimentando o cumprimento de todos os demais guias espirituais presentes, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Invocamos o Senhor, mestre querido, e evocamos esses nossos irmãos para que tenhamos companhia nesse Evangelho no lar que se inicia, e por isso já agradecemos ao Senhor. Muito obrigado de coração. Muito obrigado também, Senhor Jesus, pela sua visita, pelo acréscimo de misericórdia que o Senhor sempre tem conosco. Muito obrigado por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. E claro, também muito obrigado por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na última semana. Já foi, né? Já passou. Já não existe mais um débito pago, mais um passado que ficou para trás, e possamos aprender com ele da melhor forma possível para que ele não se repita no futuro. E por isso, nosso muito obrigado. Gostaríamos, no quesito pedido, Senhor, pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições nesse momento, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de ser útil, a vontade de servir, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, e que isso sirva de alguma forma como uma desculpa para a gente pedir a sua ajuda, né? E o Senhor poder estar conosco, apesar da sua grandeza e da nossa pequenez. Esse acréscimo de misericórdia que a gente pede para o Senhor, né? Bom, sabedores então da sua presença em meio a nós, muito obrigado de coração mesmo. Com a sua permissão e autorização, damos por iniciado o nosso Evangelho no lar, e que assim seja. Bom, vamos lá. Na nossa leitura do livro Segue-me de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Novo Testamento. A Sabedoria do Alto,
tem um trecho da carta de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esse é o trecho 3:17 da carta de Tiago. Tiago, que é irmão de Jesus, é o irmão de Jesus, efetivamente, é aquele que entra numa contenda com Paulo, porque ele queria ir um pouquinho mais para o lado judeu, obrigando inclusive as pessoas que aderissem ao caminho, não eram chamados de cristãos ainda, né? Eram seguidores do caminho, porque o Pedro tinha uma casa saindo de Jerusalém, a casa do caminho, então chamavam de seguidores do caminho. Depois que o Paulo criou o termo cristão. Paulo com Barnabé, Timóteo, enfim, alguém sugeriu ali, ficou depois atribuído mais a Paulo, mas foi esse grupo de pessoas. E aí o Paulo de Tarso então criou o termo cristão depois. E numa contenda amigável, embora cheia de personalidade de Paulo, Tiago cedeu, e quando Pedro então mostra que estava certo o Paulo, de não querer misturar as estações, que a situação dos seguidores do caminho, agora então chamados de cristãos, era diferente dos judeus, então Tiago acolheu a norma e foi um grande também divulgador das mensagens do Cristo, evidentemente. Essa carta foi escrita teoricamente entre os anos 42 e 45 e 62. O fato é que foi antes da destruição do Templo de Jerusalém, para marcar uma data, uma linha do tempo para a gente poder entender. E o objetivo era para essa carta para as 12 tribos de Israel que estavam espalhadas, principalmente os judeus e cristãos que estavam ali numa situação de complicada, como nós estamos até hoje. A gente ouve o que Jesus fala, tenta compreender aquilo que Jesus fala, e passando o tempo a gente vai dando a nossa cara para aquelas situações e as nossas interpretações, e levando aquilo que Jesus falou para o nosso lado, de acordo com o nosso contexto, de acordo com aquilo que nós entendemos como sendo certo, que nós entendemos como sendo relevante. Isso acontece no Espiritismo, isso acontece na nossa vida, isso acontece com o cristianismo em si. O Espiritismo é absolutamente cristão, então acontece em todos os lugares. E já acontecia naquele tempo. Então o Tiago manda essa carta tentando dizer para as pessoas o seguinte: olha, o que nós falamos não se escreve, o que o ser humano fala não se escreve, né? É um ditado que se usa, não dá para confiar. A gente fala uma coisa hoje e muda de opinião amanhã, mas o que vem do alto, o que vem de Deus, né, edifica, e é algo para sempre, né? Então as leis divinas são imutáveis, e falar aquilo que está na lei divina hoje é muito difícil. Difícil no sentido de que a gente meio que tem vergonha. Alguns de nós temos vergonha, alguns de nós temos dificuldade, alguns de nós temos medo de parecer diferente, porque o que nós vemos aí, principalmente nas redes sociais, é uma facilidade muito grande em ser de qualquer jeito, e passar o outro para trás, ser algo normal, que seguir os preceitos do Cristo parece cada vez mais anormal. E anormal é não seguir os preceitos do Cristo. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho na missão dos espíritas, que o Erasto vem falar para a gente, justamente essa missão que nós temos de passar adiante o conhecimento, seja ele do tamanho que for o nosso conhecimento, seja ele infinitamente pequeno, seja ele médio, seja ele grande, passar adiante e principalmente vivenciar aquilo que nós aprendemos. É difícil? Muito difícil. Muito, mas muito, muito difícil mesmo. É assim uma tarefa hercúlea. Eu vou usar aquele termo que eu uso sempre, vai. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Lutar todo dia para não fazer aquilo. Lutar mesmo, brigar mesmo conosco, porque nós estamos há muitas e muitas encarnações cometendo os mesmos equívocos. Ninguém criou um defeito novo nessa encarnação. São todos antigos que nós já possuímos. O que se conquista a cada encarnação, uma ou várias, são virtudes. Defeitos não, eles existem. Ah, Fábio, mas e o vício no jogo de apostas que tem agora? Apostas existiram a vida toda. Desde que o mundo é mundo existiam apostas, só eram mecanismos diferentes que se usavam. Se apostava em dados, se apostava em cartas, se apostava em pedras que viravam, se apostavam num tiro que você dava lá, numa flechada que você dava lá, se apostava a honra, se apostava... Enfim, sempre houve apostas. O vício é do espírito, é meu espírito. Então nós temos que lutar contra. É complicado? É. É impossível? Não. Então é aprender alguma coisa nova todo dia, aprender alguma coisa nova todo dia, aprender uma coisa nova todo dia. E é claro que quando o Tiago fala aqui sobre a sabedoria vem do alto, é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, ele está falando dos espíritos bons, da segunda ordem. Lembra que Kardec separou a primeira ordem, espíritos puros, só Jesus que nós conhecemos. Tem vários, claro, mas só Jesus que nós conhecemos. Na segunda ordem, bons espíritos. Na terceira ordem, espíritos imperfeitos, nesses aí que a gente se enquadra mais. Alguns de vocês, eu ainda não sou um bom espírito, infelizmente para mim, porque bons espíritos são espíritos benevolentes, que é da quinta classe, da quarta classe, espíritos sábios, da terceira classe, espíritos prudentes, e da segunda classe, espíritos superiores, que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que respira sempre a benevolência, constantemente digna, elevada, frequentemente sublime. É aqui que nós precisamos analisar friamente as situações que nos acontecem. Muitos de nós somos médiuns. Muitos de nós somos médiuns sem saber que somos médiuns, ou sem entender exatamente o que é ser médium. E às vezes a gente ouve espíritos falando com a gente, às vezes a gente sente espíritos falando com a gente, às vezes a gente tem sonhos premonitórios, às vezes a gente tem sonhos reveladores, ou que nos parecem ser de revelação. Enfim, esses sintomas, vamos usar esse termo de mediunidade que nós temos, para analisar que tipo de espírito está passando a informação que está passando para você e de que forma. Espíritos superiores reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que respira sempre a benevolência, constantemente digna, elevada, frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem as instruções mais justas dentro dos limites do que nos é permitido conhecer. Eles se comunicam de boa vontade com os que procuram sinceramente a verdade e cujas almas estejam livres do orgulho e da vaidade. Rejeitam aqueles que se animam por curiosidade ou que se afastam da prática do bem, quando por exceção encarnam na Terra para cumprir missão de progresso e então nos favorecem, nos oferecem o modelo da perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então veja, se você está recebendo muita informação de desastre, de catástrofe, de coisa ruim, um linguajar muito chulo do que o espírito está passando, uma linguagem vulgar no sentido de comum, não é uma linguagem sublime, não é uma linguagem de benevolência, não é uma linguagem elevada, fica dando muita atenção, não. Porque o espírito superior não vai parar de fazer o que ele está fazendo para vir falar para você que vai acontecer uma catástrofe na sua vida. Isso é até uma certa vaidade que a gente tem de falar assim, não, é um espírito superior que veio aqui falar para mim de uma catástrofe que vai acontecer comigo. Para. O espírito superior não vai chegar para você e vai falar assim, vai cair um avião tal, vai morrer um artista tal, a pessoa que está em evidência, que está com câncer, não sei o que, vai morrer. Tá? Por que o espírito superior vai parar para fazer isso, se ele tem tanta coisa para fazer? São essas coisas que a gente precisa ficar bastante atentos. E olha, Tiago já falava isso àquela época, no ano 45 a 62, teoricamente, quando foi escrito isso, já para os judeus e cristãos daquela época,
que se preocupavam muito com a forma de falar e não com o fundo do que realmente precisam passar adiante, que é o ensinamento do Cristo. Olha, faz 2000 anos praticamente que o Tiago já alertava, Tiago, irmão de Jesus, quiser chamar de São Tiago, aí é uma referência à Igreja Católica, já falava sobre isso já, e nós ainda damos ouvido para espírito atrasado que nos traz essa informação. Para quê? Né? Para quê? Vamos lá, vamos ver o que o Emmanuel diz, a sabedoria do alto. Se o conhecimento da fé gerou veneno para a tua palavra, a desvairar-se em ataques e críticas a pretexto de preservar a verdade, guarda contigo bastante cautela, porque não é com rixosas interpretações que te farás embaixador da espiritualidade sublime. Não adianta você querer transmitir algo elevado com críticas e ataques, mudando o testemunho dentro daquilo que ensina a doutrina espírita. A inspiração da vida superior manifesta-se sem qualquer artifício. Quem fala em nome do Senhor não necessita de longos e complicados discursos. É apaziguante e benevolente sem qualquer recurso à força. Quem fala em nome do Senhor é moderado, sem inclinar-se ao desequilíbrio. É compreensivo, sem alardear superioridade contundente. É repleto de entendimento e carinho, frutificando em bênçãos de alegria e reconforto para os que se aproximem da fonte em que se exterioriza. Quem fala em nome do Senhor não se apaixona nem finge. Aqui apaixona é no sentido de... Sabe aquelas pessoas que ficam doentes pela doutrina? Tudo é espírito, tudo é espírito, tudo é espírito. E ele tem uma resposta para absolutamente tudo do que está acontecendo. E nem finge ser alguém superior, enquanto ainda não é. Quem fala em nome do Senhor compreende as criaturas no plano em que cada uma se coloca, exerce a bondade em todas as ocasiões, cultiva a paciência nos obstáculos e distribui o coração entre a energia que constrói e a gentileza que estimula. Os orientadores do mundo satisfazem a inteligência e enriquecem o patrimônio intelectual. Jesus Cristo, contudo, diz Emmanuel, aprimora o sentimento. A universidade ilustra o cérebro, o Evangelho aperfeiçoa o coração. Se desejas, pois, conservar contigo a riqueza espiritual que desce do plano superior, caminha entre os homens, aplicando as lições de Jesus no esforço de cada dia. Olha que passagem extraordinária. Se desejas, pois, conservar contigo a riqueza espiritual que desce do plano superior, caminha entre os homens, aplicando as lições de Jesus no esforço de cada dia. No esforço de cada dia. Muitos de nós, às vezes, temos a vontade, e legítima, tá? Ninguém está falando aqui que é ilegítima, não. Muitos de nós temos a vontade legítima de ser como um Divaldo Pereira Franco, como um Chico Xavier, por exemplo, como o Dr. Bezerra de Menezes. Muitos de nós temos o desejo, e até verdadeiro mesmo, lá, assim, sincero, real, de sermos dessa forma. De falarmos para multidões, de levarmos o conhecimento espírita para o maior número de pessoas possível. Mas se desejas conservar contigo a riqueza espiritual que desce do plano superior, caminha entre os homens aplicando as lições de Jesus no esforço de cada dia. No dia a dia, entre as pessoas que você tem contato, que eu tenho contato, que nós temos contato. Simples assim. Faz o teu melhor dentro do seu plano, do seu grupo. Seria bacana escrever um livro para, sei lá, para virar um best-seller para milhares e milhares de pessoas? Talvez fosse interessante. Deve ser interessante. Agora, passar uma mensagem de carinho, um ombro amigo para as pessoas que convivem conosco no momento em que elas estão passando por dificuldades, por problemas, é extraordinário. É magnífico. Uma palavra de carinho, não uma palavra de soberba, mas uma palavra de carinho, transmitir o conhecimento no esforço de cada dia.
Talvez essa seja a missão dos espíritas. Vamos ver o que nos diz Erasto. Erasto aqui é o discípulo de Paulo. Ele era discípulo de Paulo. Há várias passagens no Novo Testamento em que aparece o nome dele, nas cartas de Paulo ou nas citações que Paulo faz. E Erasto é muito conhecido no meio espírita pelo item, acho que é 206 do Livro dos Médiuns. Deixa eu confirmar aqui, que não custa a gente confirmar para ter certeza, né? Deixa-me ver. Livro dos Médiuns, item 266, tá vendo? Item 266 do Livro dos Médiuns, Erasto, discípulo de Paulo, que é muito conhecido. Ele diz o seguinte: mais vale negar 10 verdades do que aceitar uma mentira ou uma teoria falsa. Mais vale negar 10 verdades que aceitar uma mentira. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Uma cautela extraordinária que Erasto nos passa no Livro dos Médiuns, item 266. Porque, veja, é uma prevenção a não ficarmos tontos, né? Você deve saber que Divaldo escreveu centenas de mensagens de Joana de Ângeles. Aí, quando ela viu que ele estava preparado, falou: queima tudo e vamos começar do zero. Isso aí foi um treino. E quantas pessoas escrevem 2, 3 linhas e já acham que são exatamente os novos reveladores do universo, né? Faltando disciplina, faltando discernimento, faltando a forma de entender as coisas, a vida como ela é. Isso é muito importante, nós ficarmos atentos, né? E Erasto então tem essa situação: olha, não acredita em tudo que os espíritos vão falando, não. Espíritos encarnados ou desencarnados, espíritas ou não, vai acreditando em tudo, não. É importante ter uma base, lógico que é importante ter uma base. Então, tá lá falando do Chico Xavier, ouça, precisa ver se não é inteligência artificial. Se for inteligência artificial, é alguém querendo usar a voz dele. Tem bastante isso na internet, então cuidado. Mas tem lá os livros do Chico Xavier. Tá, aquilo é verdade absoluta? Não. Não. Ah, Fábio, mas foi Emmanuel que escreveu? Foi André Luiz que escreveu? Sim, mas tem desdobramentos. São pesquisas que eles fizeram do lado de lá para trazer para o lado de cá, passando pela interferência do médium e chegando até nós. Então eu preciso buscar outras fontes e mais para poder entender o máximo possível. São espíritos de escola, claro que são elevados, mas não são infalíveis também, não é? Então não vai aceitando tudo, não. Dentro daquilo que você interpreta, busque melhorar-se para aceitar melhor. Um exemplo simplesinho. Eu não sou exemplo para nada, tá? Vou fazer um comentário aqui, porque eu não posso ficar fazendo comentário da vida de outra pessoa, que eu não estou dentro da pessoa para saber o que a pessoa sente. Mas eu não sou exemplo, não. Exemplo é Jesus, tá? Mas vamos fazer a colocação. Eu estava lendo o livro Maria de Deus, do Chico Xavier, que é a psicografia da mãe dele. E num determinado momento ela fala que ela foi levada pelos espíritos superiores até Júpiter. E lá, o planeta Júpiter, e lá ela viu um oceano vermelho ou rosa. Eu fechei o livro. O meu conhecimento naquele momento não era suficiente para continuar lendo aquilo. Quem sou eu para duvidar do Chico Xavier? Mas aquilo ainda não cabia na minha cabeça. Então fechei o livro, continuei lendo os demais livros do Chico Xavier que eu estava lendo, principalmente André Luiz, que li todos, e isso é muito importante. Fui ler as partes que eu sempre gostei muito do universo, certo? E aí, uma das sondas chegou à órbita de Júpiter e fotografou então um grande mar de metano. Mar esse de metano que, quando a luz do Sol bate, diferentemente da nossa atmosfera que sobra o azul, no metano
a luz do sol, quando bate, quebra-se e fica o magenta, vermelho, o vermelho do arco-íris, o magenta, fica lá. Então dá-se a impressão de um grande oceano magenta, oceano de metano, cor magenta. Peguei o livro e fui terminar de ler, certo? Então não é um simples, eu acho que não é assim. Não, eu não tenho capacidade de entender isso, então eu vou buscar informações coerentes para que isso me seja útil, então eu possa entender o que está acontecendo ali. Li um livro de um autor relativamente famoso, que esteve ao lado do Chico Xavier e usa muito o fato de ter estado ao lado do Chico Xavier para tentar validar o livro dele, os livros dele, e um dos livros ele diz que o espírito faz sexo com outro espírito e um espírito engravida e nasce espíritozinho. Eu procurei em toda a codificação, eu li muito, foram anos de pesquisa, eu nunca encontrei isso. Nunca encontrei isso. Só os livros dele falam isso. E acho que é 2 livros dele que falam isso. E livros como o do Seu Caibar, por exemplo, mostram que é diferente. O livro dos Espíritos mostra que não é assim que acontece, que os livros A Caminho da Luz, Exilados de Capela, que tem muitas informações, a Gênese Espírita, os livros de Kardec, a Revista Espírita de Kardec, mostram que não é assim. O espírito passa do estado de princípio inteligente, ele se torna espírito por uma situação que não é possível que nós entendamos ainda. Isso não acontece na Terra, porque a Terra já é um planeta de provas e expiações. Isso acontece em mundos primitivos, quando o princípio inteligente que já estagiou no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal, até o topo do reino animal, e colônias espirituais, aí então ele é transformado em espírito. E não que no plano espiritual da Terra, ou no entorno da Terra, espíritos engravidem. Então, descredenciei o livro, disse o nome do autor, disse o nome do livro. Não, se você já leu isso, talvez você saiba. Mas a grande maioria que não leu esse livro provavelmente não sabe de quem que eu estou falando. Então, não estou falando mal de alguém. Eu estou comentando o jeito que precisamos, nas instruções que o próprio Emmanuel passou agora, e do próprio Erasto passa agora. Não serve para você? Não serve para você. Não, eu não consigo entender isso. Não consigo entender isso. É preferível que eu negue isso, mesmo sendo verdade, do que aceitar tudo que me passam, aceitar tudo que me escrevem. Então não estamos baixando o nível, ou mudando, ou falando mal de alguém. Estamos estudando aquilo que Erasto nos ensina. Na Missão dos Espíritas, que Erasto traz aqui, essa comunicação aconteceu em Paris no ano de 1863, Erasto diz o seguinte: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Isso aqui é uma alusão ao dia de Pentecostes, né? Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação, a propagação da doutrina espírita, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. É imperioso, é importante, faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai.
Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. O materialismo, né? Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, dessa provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide. Estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, não é? Rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho, endireitai, pois, vosso caminho, e segui a verdade. Aí tem uma pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Importante essa pergunta. E o Erasto responde: vocês os reconhecerão pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis, vocês os reconhecerão pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vocês os reconhecerão, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da lei dele, de Deus. Os que seguem a sua lei, a lei de Deus, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, 1863. É um encorajamento gigantesco de Erasto para que nós tenhamos essa busca por viver o correto, apesar das dificuldades que nós vamos enfrentar. Vamos enfrentar dificuldades? Vamos. Enfrentamos dificuldades? Vamos. E perceba, você, eu, qualquer um de nós, que tentemos passar adiante um pouco daquilo que aprendemos do Espiritismo, isso não nos isentará das provas e expiações que nós temos que passar.
Por uma questão muito simples. Houve uma plantação no passado de delitos graves que nós cometemos, isso é óbvio. É preciso que reparemos isso. E se perdemos a oportunidade em outras encarnações de expiarmos isso pelo amor, não resta outra alternativa à divindade que não permitir que expiemos pela dor. Porque é preciso que cresçamos, que evoluamos. Então isso é muito importante. Porque mais importante do que passar a mão na cabeça é que nós evoluamos o mais rapidamente possível. Isso o que nos passam os espíritos superiores acerca da visão divina de cada um de nós. Então muita pergunta se faz: nossa, por que tanto sofrimento na Terra? Será que Deus não está vendo? Deus não poderia diminuir esse sofrimento? Poderia. Só que a visão divina, segundo passam os espíritos superiores, porque quem sou eu para interpretar uma visão divina, mas o que nos passam os espíritos superiores da visão divina diz o seguinte: que Deus vê aquilo como um tempo tão pequenininho que seria semelhante para nós entendermos como uma vacina que você dá no seu filho. Vamos pegar a vacina da poliomielite, da paralisia infantil, certo? Essa vacina extraordinária, criada por Albert Sabin, que já salvou bilhões de vidas pelo planeta, não é? São gotinhas na língua. Mas a criança não sabe disso, que não vai doer. Então é um sofrimento, é uma tensão. Vou levar você, filho, para tomar vacina. É um sofrimento a primeira, porque depois que ele toma, ele já sabe: hoje é dia de tomar gotinha. Vamos lá, vamos tomar gotinha, vai tudo bem. Né? Que até os 5 anos tem que repetir sempre a dose da vacina. Mas a primeira vez que vai levar a criança é aquele sofrimento, aquele desespero. São instantes de sofrimento da criança por conta da vacina, que é para o bem dela. Podemos pegar outra vacina que dá injeção. A vacina tríplice viral contra coqueluche, tétano e... mais uma, não lembro agora. Me fugiu, o que eu fui falar fugiu. Coqueluche, tétano, tem mais um, enfim. É uma injeção, dói, é uma situação tensa para a criança, mas nós submetemos a criança àquele sofrimento de instantes para que ela não tenha as doenças que estão sendo prevenidas com a vacina. Então, dizem os bons espíritos que Deus, quando vê o nosso sofrimento da colheita pela dor, é como se fosse muito distante, mas assim, uma analogia bem furreba, como se diz. É como se ele tivesse: bom, é importante esse sofrimentozinho aqui para que ele não sofra mais lá na frente. É essa visão. Aos pouquinhos, nós espíritas vamos entendendo isso e passando adiante, não é? Essa semana, por exemplo, semana passada, semana retrasada. Hoje é dia 28 de maio de 2025, quando estamos lançando esse vídeo. Há 2 semanas eu tive contato com uma pessoa cujo pai faleceu. Depois de um longo sofrimento por câncer, o pai faleceu. E aí o cuidado que a gente tem que ter é não falar: agora descansou, Deus sabe o que faz, porque essas coisas não consolam, evidentemente, né? Morrem mais de 7.000 pessoas por minuto, por segundo, acho que é. Enfim, morre muita gente por segundo na Terra. Evidentemente que perto da gente vai acontecer, mais dia menos dia. Mas o fato é que nem todos estamos preparados, ou mesmo aqueles que nos julgamos preparados talvez não estejamos. O fato é que vai acontecer. Então tem que tomar cuidado com o que fala. E não podemos também ferir a fé da outra pessoa. E essa pessoa comentou comigo meus sentimentos, né, pela passagem do seu pai. Depois, em um determinado momento da nossa conversa, realmente a desencarnação é muito, muito complicada, né? A gente sente, é importante que sinta
essa saudade. É importante que quem desencarnou saiba que era muito querido aqui, isso é muito importante. A revolta atrapalha ele um pouquinho, mas o importante é a saudade, né? A gente se lembrar dele é muito importante. E nesse momento ela fez um gesto diferente com o olho. Eu notei assim que ela tinha percebido o desencarnou e aquilo que eu tinha falado ali de uma maneira diferente. Aí ela falou assim: "Ah, você é de outra religião?" Eu falei: "Sim, eu sou espírita." "Ah, eu já ouvi falar sobre espiritismo. É interessante." Eu falei assim: "É uma coisa, né, é uma religião muito cristã e Jesus falou que a gente não ficaria desamparado, né? Então, fatalmente, seu pai está muito bem amparado." Isso é verdade. Ah, Fábio, mas se ele estiver no umbral, ele está amparado, porque ninguém está desamparado. Todos estamos amparados. Todos, indistintamente. Em todas as situações, sempre estamos amparados. E é importante passar isso para as outras pessoas. Sem querer convencer outra pessoa sobre o espiritismo, falar que é o consolador prometido, seja lá o que for, consolar. É importante. E foquei em Jesus porque Jesus falou o tempo todo sobre o espiritismo, porque cristianismo e espiritismo é a mesma coisa, né? Os ensinamentos de Jesus estão todos no espiritismo. E um comentáriozinho e tal, algo de psicologia, né? Como é que você está tratando o luto? Ah, estou indo no psicólogo, isso é muito importante. O psicólogo vai te ajudar a entender o luto, essa dor não some, mas você convive com ela, é importante, tal, tal, tal. Contei um casozinho legal e falei: "Olha, você já assistiu o filme Sexto Sentido?" É um filme do Bruce Willis, o menininho que fala: "Eu vejo gente morta", lembra? Aí ela falou: "Sim, assisti." Lembra que no finalzinho ele fala assim pro Bruce Willis, o menino fala pro Bruce Willis: "Conversa com ela", porque ele está desencarnado, né? "Conversa com ela enquanto ela está dormindo, que ela vai te ouvir." Falei: "Isso é a realidade, é assim que acontece. Quando você dorme, você pode se encontrar, falar um oi, e aí como é que tá e tal, matar a saudade. E você pode não se lembrar quando acordar, mas vai acordar com o coração mais tranquilo, mais suave." Falei todos os conceitos espíritas sem ofender a fé dela, usando metáforas que ajudam. Essa foi há 2 semanas. Essa semana tive com ela outra vez. "E como é que tá?" "Estou muito bem, ajudou muito a nossa conversa, estou entendendo. Sabe que eu sonhei com ele?" Que bacana, isso é muito legal." Só o que ela perguntou. Não quis dar uma palestra para ela: quando a gente sai do corpo, quando o corpo dorme, a gente sai do corpo como se tivesse morrido. Ela falou: "Não precisa nada disso." É o consolo, já estava melhor, já estava mais tranquila. Já tinha comentado, me disse que tinha comentado isso com o psicólogo e que estava ressignificando essa situação. Isso é muito importante. "Fábio, mas uma pessoa só?" Eu estou com 54 anos. "Se foi só essa pessoa, eu fiz." O Divaldo fez para milhares, o Chico fez para milhares, milhões. Eu sou pequenininho, talvez tenha feito para uma pessoa. Vou continuar tentando. Vou continuar me esforçando para outra e outra e outra. Quem sabe dar umas 3, 4 até eu desencarnar, né? Mas essa é a nossa missão. Esse é o nosso objetivo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Sabe, de utilizar essa sabedoria que nós temos, vou mudar a palavra, que nós recebemos do plano espiritual através da doutrina bendita chamada Espiritismo, para colocar em prática e passar adiante. É uma missão. Uma missão, como diz Erasto, e ali o Tiago faz um complemento. Um complementa o outro. Você vê que coisa curiosa. Com a sabedoria que vem do alto, não com a minha vaidade e as minhas tolices. Passar adiante. No seu chato espírita que quer convencer todo mundo a ser espírita, mas aquele que está sempre pronto a consolar,
que é a função do Espiritismo, né? Consolador prometido por Jesus. Consolar, trazendo o Espiritismo de uma maneira suave na vida das pessoas. Preciso estudar. Fábio, mas eu tenho dificuldade para ler o Livro dos Espíritos. Você vai ver no fim desse vídeo, vai aparecer lá um quadradinho que tem a playlist com todos os vídeos que eu gravei, o Livro dos Espíritos, da pergunta 1 à pergunta 1019. Perguntas, respostas e explicações. 10, 15 minutos de vídeo. 403, acho que são. Mais de 400 é certeza. Mais de 400 vídeos que eu fiz. Tá tudo lá. Assiste um por dia. 10, 15 minutos não vai matar ninguém. Né? Ajuda. Tem muita coisa interessante. Eu esgoto cada um dos assuntos. Quem me dera, seria tão bom. Seria tão bom. Mas não esgoto. Mas é um ponto de partida. Tem ali muita coisa bacana. Muitos contextos. Tá bom? É isso. Então vamos lá. A água já foi fluidificada pelos mentores. Agora a nossa oração final é só para transferir o nosso magnetismo e o pedido que a gente faz para quem a gente gostaria que essa água ajudasse tanto o corpo físico quanto o corpo perispiritual. Tá bom? Então vamos lá. Elevemos novamente o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores nomeados e não nomeados que estiveram em nossa casa, nosso guia espiritual, seu Otávio e demais guias espirituais, seu Caibar Schutter, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês pela oportunidade, pela paciência, pelo acréscimo de misericórdia, Senhor Jesus, que sabemos que o Senhor teve para conosco, então muito obrigado pelo carinho. No quesito pedidos, gostaríamos de pedir então agora que nos ajudasse a transferir a nossa parte magnética, o nosso fluido magnético para a água, para ficar impregnado nela então o nosso desejo de saúde física e perispiritual, a quem cada um de nós agora endereça o pedido, Senhor. É isso, mestre. Muito obrigado por tudo, muito obrigado de coração pela oportunidade e pela visita. Até a próxima semana e que assim seja. É isso, meus amores, eu fico por aqui. No domingo, logo às 10 horas da manhã, tem o bate-papo sobre Espiritismo, aí ao vivo. E na próxima quarta, mais uma edição do nosso Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Um beijo enorme para você que fica. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.